Agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Antes de eu começar a compartilhar com os irmãos a palavra, eu só queria que você pedisse para o Senhor falar com você. Você pode fechar seus olhos e falar aí no seu lugar. Fala: Senhor, fala comigo. Fala aí do seu jeito. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Peça para o Senhor quebrar todo bloqueio. Fala para o Senhor que você abra o teu coração, que você não quer perder nada do que Deus quer falar. O Senhor, Ele sempre fala, e nós talvez que não entendemos, nós que não ouvimos, a gente se perde às vezes com desatenção, com ansiedade, com tantas coisas que tentam roubar, talvez uma criança que passa, um barulho na rua. Senhor, atrai a nossa atenção nessa noite. Espírito Santo, venha com a tua paz sobre esse lugar. Ó Deus, que toda voz do inimigo, toda distração sejam quebradas, que o teu Espírito agora passe por esse lugar, paz, alegria, com vida, com entendimento, em nome de Jesus. E você de olhos fechados, respire bem fundo, entregue para o Senhor para todo o estresse. Faça isso pelo menos 3 vezes. Vem com a tua paz, Senhor, sobre a tua igreja. E hoje é noite do Senhor arrancar todo o cansaço, toda a ansiedade. Lançamos sobre ti, e que o Senhor nos envolva agora com a presença dEle, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão. A presença do Senhor, você crê, já te envolveu? A presença do Senhor nos envolve. Quando o nosso coração está aberto, o Senhor, Ele fala. O Senhor sempre fala. Muitas vezes nós é que não ouvimos, ou nós perdemos o que Ele está falando. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da atitude e perseverança. O poder da atitude e perseverança. Em Mateus escreveu que o reino dos céus é tomado por esforço. Diga, esforço. Então esse é um sermão temático. Vamos ter aí o tema atitude e perseverança, que são 2 conceitos essenciais para o cristão. Ter atitude é ter ação, é agir, é não ficar parado, é não ficar esperando, é tomar posição. E nós aprendemos por toda a Bíblia que nós devemos ser assim. Nós devemos, como cristãos, ter atitude. Por quê? Porque as nossas ações hoje determinam quem nós nos tornaremos amanhã e aonde nós chegaremos amanhã. O que você pensa determina o que você vai fazer amanhã ou nos próximos dias. Então você tem que ter muito cuidado com o que tem enchido a sua mente, porque a nossa mente, ela é muito criativa, e às vezes as nossas mentes, elas são muito criativas não para o bem, mas para o mal. E tudo que Satanás quer é encher a sua mente com uma criatividade maligna, e se você não mudar os seus pensamentos com o que está nessa palavra, você acaba fazendo aquilo que a sua imaginação é levada a fazer. Então nós precisamos ter atitude no sentido de fazer o que Deus quer que nós façamos, para que nós nos tornemos quem nós precisamos nos tornar. E além disso, nós precisamos ter perseverança, que é continuar nessa direção, porque você não pode ter atitude só uma vez. A atitude, ela precisa ser contínua. Você estabelece o que você vai fazer, você faz, aí é a atitude, né? E você continua fazendo sem parar. Isso é ter perseverança. Então, nessa noite eu quero focar nesses 2 conceitos: ter atitude e ter
perseverança, porque ter perseverança é começar e continuar, é ser resistente, resiliente, firme em meio às críticas, em meio às dores, em meio às necessidades, em meio às tempestades da vida. As tempestades virão para cada um de nós. Talvez você esteja no meio de uma tempestade, mas você precisa, no meio desse temporal, ter perseverança. Então são dois hábitos, irmãos. Na verdade, atitude e perseverança são hábitos que nós devemos desenvolver nas nossas vidas, para que nós nos tornemos mais do que vencedores. Repita: hábito da atitude e hábito da perseverança. Pelo Evangelho nós aprendemos que Jesus morreu em nosso lugar, certo? Jesus morreu por você, sim? E nesse sentido nós temos a vida eterna, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. No entanto, queridos, um grande problema é que muitos evangélicos não têm feito nada. Eles falam assim: eu entreguei minha vida para Jesus, então está tudo resolvido, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer por mim, então está tudo resolvido. Mas isso é um grande engano, porque essas pessoas não têm tido atitudes condizentes para avançarem na direção certa. Se nós não estivermos avançando na direção certa, nós estaremos parados, ou pior, andando para a direção errada. E isso é um grande problema. E eu tinha preparado a palavra, e aí um versículo veio do nada, saltou aos meus olhos, e eu falei: o Espírito Santo quer que a gente leia esse versículo, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou seu celular, que eu creio que esse é um versículo que o Espírito Santo quer nos mostrar, que está em Mateus 19, 17, só o versículo 17 de Mateus 19. E Jesus, quando ele estava ali diante do mancebo rico, que aí ele disse assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, obedece os mandamentos. Em algumas versões fala: guarda os mandamentos. Eu queria que você destacasse isso, que você guardasse essa parte. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, obedece os mandamentos. E a hora que esse versículo veio, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Um grande problema, por isso que a gente está falando de atitude, é que a gente entrega a vida para o Senhor, e muitas pessoas falam: entreguei minha vida para Jesus, eu não tenho que fazer mais nada. Mas Jesus foi claro, e eu quero destacar esse versículo: se você quer entrar na vida, o que você tem que fazer? Guardar, obedecer os mandamentos. E para que você obedeça, obedecer implica atitude. Então, significa que se eu não guardar os mandamentos, significa que se eu não viver em obediência, eu não vou entrar no reino exatamente. Nós precisamos guardar os mandamentos. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, para que nós, como Jesus ensinou, entremos na vida. Então, queridos, um pensamento errado é: eu me converti, agora eu não tenho que fazer mais nada. Sabe qual é o pensamento correto? Eu me converti, a guerra começou, eu preciso ter as atitudes adequadas para eu não perecer. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Queridos, nós como cristãos, a gente precisa entender o nosso lugar. Nós precisamos entender que as nossas atitudes
elas são cruciais para realmente entrarmos na vida ou não. O que você está vivendo hoje é exatamente a colheita do que você está plantando nos últimos dias, semanas, meses e anos. Então, aquilo que a gente está plantando, a gente está colhendo. E o Senhor, Ele quer nos alinhar à palavra dEle. O Senhor quer te alinhar. Se não fosse necessário mudar, se não fosse necessário termos as atitudes certas, não seria necessário a gente frequentar a igreja mais. Afinal, já estou salvo. Eu posso ficar em casa no domingo. Por que a gente está aqui? Por que a gente frequenta células? Porque o Senhor, Ele quer alinhar os nossos pensamentos para que as nossas atitudes caminhem em direção ao alvo correto. Nós precisamos nos alinhar ao Senhor. Se eu não tiver as atitudes certas e condizentes, eu corro o risco de perecer. Oséias 4:6. Repita comigo: se eu não tiver as atitudes certas, eu corro o risco de perecer. Entenda que isso é um pouco contrário àquele evangelho que diz: entreguei minha vida para Jesus, acabou, está tudo resolvido. Não. Você entregou a sua vida para Jesus, agora o seu papel é obedecer ao Senhor, é caminhar na presença do Senhor, é aprender o que você deve e não deve fazer, para que você possa viver a vida plena que Ele tem para a sua vida. E eu quero trazer alguns pontos. Eu preciso ter atitude e me esforçar. É o que está escrito em Mateus 11:12 que nós lemos. Desde o reino dos céus é tomado por esforço. Diga, esforço. Para você se apoderar do reino, meu irmão, Jesus já venceu a guerra, só que você precisa vencer as suas batalhas diárias. Jesus, quando morreu na cruz, Ele derramou a remissão, o sangue, para nos redimir. Só que se Ele derramou o sangue e eu me arrependo, está resolvido. O problema é que Satanás e a sua carne vão estar brigando para você voltar para o estado pior do que antes. E é aí que está a batalha. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Um erro é achar que não precisamos fazer nada. O evangelho, meus irmãos, é metanoia. O que é metanoia? É um processo de mudança radical de valores e atitudes. E nós precisamos entrar nesse processo. Se o reino de Deus é tomado por esforço, eu tenho que me esforçar em vir à igreja, para ouvir a palavra, para ir às células, ler a Bíblia. Não sei você, mas tem dia que eu tenho que me esforçar para ler a Bíblia, senão eu não leio. E é exatamente esse o esforço. Se esforçar em orar, se esforçar em buscar a Deus. Tem dia que você fala, eu não tenho tempo, e não tem mesmo. Então é se esforçar. Eu vou ter que achar uma janela, um momento, que vai ser só para Deus. Você sabia que se não levarmos uma vida de santidade, ou seja, se nós tivermos uma vida de bebidas, de vícios, de pornografia, de masturbação, de pecados sexuais, a gente pode até frequentar cultos, mas ao invés dos anjos do Senhor acamparem ao nosso redor, sabe o que vai nos acompanhar? Demônios. Porque o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem. Então eu preciso temer o Senhor e falar, Senhor, coloca o temor do Senhor no meu coração. Aí sim, onde você chega e pisa, o anjo do Senhor vai pisar junto com você. Agora essa nossa vida ainda tem práticas mundanas, sujas. Sabe, a gente está até frequentando o culto, mas a nossa mente ainda está no mundo.
entende que essa mentalidade precisa ser mudada ainda. E se essa mentalidade ainda está no mundo, se a gente ainda vive muitas vezes com as motivações do mundo e com práticas ainda assim, a gente vai ter demônios nos seguindo, viu? Falando, ele faz a hora que eu chego até ele faz o que eu quero. Isso é muito mais comum do que vocês pensam, meus irmãos. E sabe qual é o nosso problema em ter atitude? A procrastinação. Eu entendo isso, pastor, eu sei que eu preciso mudar, mas amanhã mês que vem, no ano que vem, quando eu entrar na melhor idade, deixa eu viver minha vida um pouquinho, sabe, aí quando chegar esse tempo, aí eu vou obedecer ao Senhor, aí sim eu vou me lançar de todo o meu coração ao Senhor. Queridos, e se esse dia não chegar? Você não sabe. Então um grande problema é que a gente deixa para amanhã. A gente até fala que ama a Deus, Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas muitas vezes é mentira, porque nosso dia a dia é única e exclusivamente separado para fazer tudo o que a gente quer fazer, e muitas vezes Deus não tem tempo para a nossa agenda. 2, eu preciso ter atitude de me converter. Se não me converter, eu não serei perdoado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí eu vou ouvir dos céus e vou perdoar os seus pecados. Repita comigo: sem conversão, sem perdão. Conversão é mudança de caminho. E mudar caminhos, irmãos, eu quero ser franco com vocês, não é fácil. Porque a gente vive uma vida inteira errada, com hábitos, com vícios, com atitudes que não condizem com a palavra, e não é fácil. Por isso que eu estou falando que a palavra nos ensina que o reino é tomado por esforço. Você tem que se esforçar. Você tem que falar, eu quero esse Deus, eu quero mudar. Porque se você ficar nesse estado de letargia, amanhã, depois de amanhã, um dia, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então eu engano. Até sabemos que temos que nos arrepender. A gente vai caminhando muitas vezes em um evangelho manco. Faz tudo errado, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa de novo. Ok, a gente tem que pedir perdão, mas o Senhor, Ele quer mudar os nossos hábitos. O Senhor, Ele quer nos santificar. E conversão é mudança de rota. Vocês entendem que a palavra, ela é dura? Mas a palavra, ela vem para realmente nos confrontar, para que nós mudemos a rota. Porque não adianta, queridos, se a gente escuta e fala, é bonito isso, é bonito o que o pastor está falando, realmente eu preciso me converter, mas eu saio por aquela porta e volta, tudo vai continuar do mesmo jeito. É dia de célula, eu não vou. É dia de culto, hoje eu não sei se eu vou. Eu preciso ler a Bíblia, eu não sei se eu vou ler. A vida continua do mesmo jeito. A vida não muda, a sua vida não muda, porque você não tem atitude. E a atitude está ligada à responsabilidade. Porque se me interessa, eu tenho atitude. A gente descabela para fazer aquilo que nos interessa. Mas aquilo que a gente fala que nos interessa, muitas vezes não gera mudanças. Nós não agimos com mudança. Nós não tomamos nenhuma atitude, porque no fundo, nós não temos responsabilidade e compromisso com aquilo. Entendem? Se isso é importante de fato, eu vou tomar uma posição. Quantas pessoas vêm na igreja
de vez em quando, aí chora, aí vem aqui na frente, mas a vida não muda. E continua vivendo uma vida para si. Aí vem, Senhor, que eu fui tocado, me perdoa, e volta e faz tudo de novo. Vocês acham que uma pessoa que está sempre no pecado está vivendo uma conversão? Queridos, conversão é mudança de rota, é mudar a rota, é falar: antes eu mentia, agora eu não vou mais mentir. Senhor, me ajuda, Senhor. Entende? É mudança de rota. Eu não vou mais por esse caminho, acabou. E para que isso aconteça é necessário ter atitude e responsabilidade. A falta de atitude fala alto em relação à nossa falta de responsabilidade com aquilo que realmente importa. Todos nós vamos falar: eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu quero Jesus na minha vida. Todos vamos falar isso, mas a questão é: eu realmente estou vivendo e mostrando para o mundo que eu tenho compromisso com Deus? Eu tenho responsabilidade de fato com as coisas de Deus? Eu preciso ser liberto? Eu realmente estou me empenhando para ir para o Moriá, para buscar mais de Deus na minha vida? Ou tanto faz? Tanto fez. Aquilo que nos interessa, a gente faz o que for possível fazer para que aconteça. Aquilo que a gente não dá muita importância, a gente faz de qualquer jeito. E nessa falta de entendimento, os mais prejudicados somos nós mesmos. Porque se a gente não faz o que Deus quer que nós façamos, nós corremos o risco de perecer. Preciso ter atitude de orar. Eu e quem mais amo sofrerão as consequências. Se não orar, não serei perdoado. A gente volta em 2 Crônicas mesmo. Se o meu povo orar, eu vou ouvir e vou perdoar. Queridos, como nós oramos pouco ainda. Talvez a gente pense que a gente ora muito. Não, a gente ora muito pouco. A Bíblia nos ensina uma coisa, só uma coisinha, que você deve orar sem parar. Orai. O que é orar sem cessar? Que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. É porque a gente está num mundo que jaz no maligno, o inimigo não para, e muitas vezes a gente acha que ele está distante, às vezes a gente já está fazendo o que ele quer há muito tempo. Então a gente precisa orar sem cessar, ter vida de oração com Deus no trabalho, em casa, onde você está, e pedir para o Senhor: Senhor, eu quero estar conectado com o Senhor todo o tempo. Na verdade, essa é a vida cristã, é estar conectado com o Senhor o tempo todo. A oração é tão importante, mas tão importante, que você só precisa orar o tempo todo o tempo. Há promessas de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos nos apropriar dessa verdade liberada. A palavra liberada para que nós creiamos nela e para que ela aconteça na nossa vida. Isso é fé. É quando você ouve a palavra e coloca aquela palavra em ação. Então, se eu e minha casa serviremos ao Senhor, toma posse dessa palavra, meu irmão. E ore, e clame. Por que eu devo orar sem cessar? Simplesmente porque sem oração nós corremos o risco de perecer. Diga isso: sem oração eu morro. Sem oração a gente morre, irmãos. Êxodo 17:11, alguns versículos que eu até falei no curso. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalece. Quando a gente está orando em intensidade, não pare de orar, meu irmão. Não pare de orar. E não pense assim: está muito difícil.
entregue suas lutas ao Senhor, mas ore. Tenha atitude, tenha fé. Hoje esse culto está falando o tempo inteiro de quê? Oração, fé. Vamos ter fé. E é isso que o Senhor quer ativar em nós, a fé. Se você não vigia, você cai. O que é isso? Atitude. Qual que é a minha atitude? Vigiar. Mateus 26:41. Vigiar e orai, para não cairdes em tentação. Entende que o nosso lugar é um outro lugar em Deus? É um lugar na presença do Senhor, em que o inimigo ele está lutando, mas nós estamos no Senhor, e não o contrário. Não, já estou num lugar em que tentação vai vir mesmo, então não tem jeito. E usa até a Bíblia, né? A carne é fraca. Isso é engano, irmãos. O Senhor quer que nós nos levantemos. Se você não tem atitude de orar e falar com Deus, você nunca vai ouvi-lo. O Senhor, por que a gente existe? Por que Deus nos fez? Para adorarmos. O nosso propósito de vida é adorar a Deus e nos relacionarmos com Ele. Amém? Esse é o propósito. De você, como filho de Deus, você se relacionar com Ele. Mas esse relacionamento precisa ter diálogo. Oração é isso. E Deus quer falar com você. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aí a incredulidade vem contra você e fala: isso não é para você. Olha a sua vida. Você acha que o Deus Altíssimo vai falar com você, querido? E você atitude. Eu realmente, eu não sou grande, mas o Senhor é grande e Ele me ama. E você vai clamar ao Senhor. E aí Ele vai falar com você, porque Ele não mente. Mas para que Ele fale, o que eu preciso ter? O que nós precisamos ter, irmãos? A atitude. Quando a gente volta em Oséias, o meu povo perece. Por quê? Falta de conhecimento. Então qual que é a nossa atitude? Ter conhecimento, buscar conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu corro o risco de perecer. Então entendam que no meio desse jogo da vida, as nossas ações, elas são cruciais para a gente viver a vida que Deus sonhou para nós, ou não. Entendem? Eu preciso tomar atitudes para trabalhar, para permitir que o Senhor trabalhe na minha vida. Porque como Deus vai trabalhar na minha vida se eu não me posicionar? Como Deus vai fazer na minha vida se eu não me colocar diante dEle? Não podemos agir da maneira que julgamos ser a certa, mas sim de acordo com a palavra. Eu acho que isso está certo, eu vou fazer assim. Não tem nada de mal nisso. Mas haja de acordo com a palavra. E viva a palavra de Deus na sua vida. Uma verdade: pessoas ao meu redor podem estar perecendo pela minha falta de ação, pela minha falta de atitude. Ponto. Preciso ter atitude de conversão, de mudança de caminho. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é preciso para ver o Senhor? São, então, que microfone que falha, né? Cutuca seu irmão, fala assim: santifica vaso. Santifica vaso, acorda ele aí. Então você já está vivendo esse processo. Se você não estiver vivendo ainda,
você precisa tomar uma atitude. Não tem como alguém tomar uma atitude por você. Você até pode ter pessoas que te ajudam, que te trazem para a igreja, que te levam na célula, que te telefonam, que passam mensagem, que estão te estimulando. Nosso papel como igreja é isso também. A gente passa a mensagem: meu irmão, vamos para o Moriá, vamos para o encontro, vem para a igreja. Mas você precisa chegar num nível em que, mesmo que o mundo esteja caindo na sua cabeça, você sabe que sua vida é com Deus, que o seu compromisso é com Ele, que Ele é fiel, e que você está vivendo um relacionamento com Ele que está mudando o seu coração. Isso é atitude. Não falte dos cultos. Sexta-feira tem curso de intercessão. Não falte, viu? O professor fica chateado. Venha aos cultos. Não coloque as coisas de Deus, meu irmão, como um adendo. A gente não quer que você venha ao culto só porque você tem que encher banco, não. Porque a gente te ama. Mas porque Deus te ama muito mais do que a gente. E Ele quer te ensinar. E Ele quer que você cresça nele. Então nós precisamos ter a atitude de buscar a Deus. Se eu não buscar a Deus, a minha vida não vai ser mudada. O seu crescimento é proporcional ao quanto você tem se lançado. O quanto você está se lançando em Deus, o quanto você está investindo na sua vida em Deus. Deus está trabalhando na mesma medida. Ah, eu quero muito Deus, pastor, mas eu só venho na igreja de vez em quando, eu nunca leio a Bíblia, oro só na hora da refeição e olha lá. Você não vai crescer. E está do jeito que o diabo gosta. Agora, se você se lançar, querido, e essa atitude é só você que pode ter. Eu quero crescer. Eu quero buscar. A coisa boa é quando a gente vê um crente que está: eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Queridos, parece tão óbvio isso, mas a gente precisa ter mais gente assim. Eu estou desesperado por Deus. Eu quero buscar Deus, eu quero buscar a presença dEle, eu quero ir para o céu. Eu quero ser bênção nessa terra. E muitas vezes, ao invés da gente ser estímulo, a gente é o desestímulo. Ah, irmão, você vai na igreja hoje? Ah, hoje eu estou tão desanimado. Ah, hoje eu não sei não, sabe? O nosso problema é que nós colocamos dificuldades para fazer tudo o que se relaciona a Deus. Parece que fazer as coisas para Deus é como se estivéssemos perdendo alguma coisa. Ir ao culto é um hobby, não um entendimento de que eu preciso ir, ouvir e praticar. Eu lembro a palavra quando Jesus fala com aqueles que, diante do juízo, vão falar: Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios. Em Teu nome nós falamos novas línguas. Senhor, em Teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, queridos, a essência é conhecer Jesus. A gente ouve, a fé vem pelo ouvir. Por que eu estou insistindo? Venha no culto, vai nas células, busque a Deus para você conhecer. E quando você conhece, você muda as suas ações. E quando você muda, começa a entender e praticar, a sua vida vai mudar e vai melhorar. Deus quer mudar a nossa história, mas Ele não vai mudar se a gente não ter atitude. Colocamos dificuldades, irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes, eu volto a repetir, temos muletas. Para buscarmos a Deus, precisamos que outras pessoas também o façam. Como assim? Às vezes você tem um amigo aqui na igreja, você só vem se seu amigo vier, ou uma amiga. E se essa pessoa for embora? E se essa pessoa Deus levar ela? E se seu carro estragar? Você vai ficar 3 meses sem carro. Eu não vou na igreja 3 meses, porque eu não tenho carro. Entendem? Tudo é difícil, tudo é pesado.
Ministério, a gente muitas vezes leva de qualquer jeito. Deus me ama, né? Tá tranquilo. A Bíblia fala: maldito o homem que faz a obra relaxadamente. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso nos fala muito sobre a nossa atitude, a responsabilidade daquilo que eu faço tem um efeito. Uma verdade que eu quero falar para vocês: ser evangélico é diferente de ser convertido. Muitos evangélicos não vão para o céu, vão para o inferno. Por quê? Porque não praticam, não vivem a palavra de Deus. Os convertidos vão para o céu. E o evangelho, queridos, não é um evangelho para evangélico, que está na moda ser evangélico. O evangelho é um evangelho de conversão, de arrependimento. Arrependimento é: eu estou vivendo uma vida de arrependimento. Eu estou vivendo uma vida convertida. Tudo que era do velho homem morreu em mim. E hoje eu vivo para Deus. O efeito claro de ser convertido, sabe o que é? Você ama as coisas de Deus. Se você é convertido, você tem prazer em fazer as coisas para Deus. E você não vai conseguir se encontrar mais fazendo só as coisas do velho homem. Só no sentido, só trabalhando, estudando. A gente tem que fazer isso sim. Mas a gente vai ter um desespero por fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Se você ainda não tem esse desespero de servir a Deus, às vezes de vir à igreja é uma luta, você não é convertido ainda, meu irmão. E você está aqui nessa noite porque você tem a oportunidade de se converter. E falar: Senhor, eu quero me converter, eu não quero mais aquela vida. Não podemos nos enganar simplesmente pelo fato de carregar. A gente nem tem carteirinha, né? Nem isso tem aqui. Mas carregar na nossa mentalidade: eu sou evangélico, eu estou indo para o céu. A mentalidade do evangelho é conversão. Conversão é mudança de rota. Tudo que era do velho homem morreu. Eu preciso ter a atitude de perseverar. Lucas 11:9. Perseverança, meus irmãos, é insistência. É insistir naquilo que você tem que insistir. Lucas 11:9 fala: Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso é insistência. Você quer ser livre? Você ainda não vive a libertação de Deus? Você precisa insistir. Eu vou bater, eu vou correr atrás, eu vou insistir, eu vou buscar. Eu quero ser livre, eu quero viver o que eu nunca vivi. Se a palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, isso não é mentira. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. E busca, e peça, e corra atrás, e insista em Deus. Porque se você pede, vai te ser dado. Se você busca, você vai achar. E se você bate, será aberto para você. Isso é fé também, irmãos. A gente quer viver uma vida inteira no mundo. Aí chega na igreja, a gente quer assim, um passe de mágica. A gente tem que ter fé. E quando a gente busca, quando a gente insiste, no meio dos problemas, a gente está crescendo. Não é fácil, meus irmãos. Eu não estou aqui para falar, essa palavra é uma palavra dura, porque não é fácil. Mas é nesse processo que você vai crescer, que você vai ser lapidado, e que você vai se tornar um mais que vencedor em Cristo Jesus. Se perseverarmos, conseguiremos chegar aonde temos que chegar. Não podemos parar no primeiro não, não podemos parar na primeira rejeição, não podemos parar no primeiro obstáculo, não podemos desanimar diante das críticas.
diante das tentações, diante dos problemas, você precisa se esforçar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6. Você precisa se fortalecer, você precisa se nutrir da palavra de Deus. Eu oro, pastor, eu oro, mas não recebo resposta nenhuma, viu? Continua orando. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, não consigo memorizar nada. Continua lendo. Estou obedecendo, mas não estou vendo mudança nenhuma. Continua obedecendo. O que isso significa? Ah, então eu vou parar de obedecer? Sabe, persevere, porque o ímpio será contado separado do justo. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24. Diga, esforçar. Isso está até dando canseiro em alguns, né? Domingo à noite. Esforçar, nossa, meu Deus. Queridos, é o Senhor que renova as nossas forças. Esforçar é empreender esforço. O Senhor nos chamou para sermos um povo forte e não um povo fraco. Entrar pela porta estreita não é fácil, é preciso querer, é preciso se ajustar. Você tem que querer. Quem quer entrar pela porta estreita? Levanta a mão. Mas eu vou te dar uma resposta, não é suficiente não, viu? Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer desfrutar das mansões celestiais, glória a Deus por isso, mas antes disso a gente precisa se ajustar pela palavra. Não foi à toa que Jesus falou, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Sabe por quê? Porque a porta é estreita mesmo. E para que isso aconteça, eu preciso agir, eu preciso tomar atitude. Analise se você está caminhando pela porta estreita. Está difícil? Você está sendo perseguido? O mundo te odeia? Você é peregrino dessa terra ou não? Ou a porta está larga? O mundo te ama? Você é bonzinho porque você não fala a verdade para ninguém? Afinal, a gente tem que ser legal com todo mundo, né, irmãos? O mundo te vê como um cristão legal e normal? Você até quer que Jesus volte, mas que Ele não volte logo não, porque está bom viver aqui. Queridos, nós precisamos realmente clamar ao Senhor para que Ele nos ensine a ter as atitudes certas. Porque muitas vezes o nosso coração ele fica endurecido. Não é fácil mudar, porque mudança implica abrir mão, muitas vezes, de prazeres dessa terra. E nós não queremos abrir mão. A perseverança te leva a conquistar o que você nunca conquistou. A pergunta é: o que você precisa fazer, mas não fez ainda? O que você precisa realizar, mas está deixando para depois? A vida que você está levando está te aproximando de Deus ou não? Você está avançando rumo aos seus sonhos em Deus? Ou você está muito ocupado para isso? Você está avançando e crescendo em Deus? Mesma pergunta. Ou está muito atarefado? Queremos crescer em Deus, mas não queremos ter nenhuma atitude em relação a isso. Resultado, nos tornamos uma igreja rasa. Essa é a importância da responsabilidade. Precisamos entender que está no controle da sua vida, e tudo que estamos colhendo é resultado do que temos plantado. Nós não somos consequência, mas somos a causa. Princípio errado: tudo que acontece é porque Deus quer. A gente tem esse princípio errado. Se está acontecendo é porque Deus quis assim, né? Nem sempre. Deus não quer que colhamos derrota, mas se não formos diligentes em estudar a palavra, em viver a palavra, nós seremos derrotados.
Esse é um princípio errado, de engano. Tudo que está acontecendo, então, é porque Deus quer. Deus até está permitindo, é diferente. Mas não é exatamente o que Ele quer, é diferente. Quando a gente lê que o povo perece por falta de conhecimento, queridos, Deus quer que o povo pereça? Sim ou não? Mas Ele permite? Permite. Por quê? Porque está colhendo o que plantou. Então é diferente, queridos. A nossa atitude, ela precisa mudar. Mude a sua oração. Nem sempre a gente deve orar: Deus, muda a minha vida. Mas é falar: Deus, eu vou mudar isso na minha vida, me ajuda. Nem sempre é: Deus, faça isso. Diga: Deus, eu vou começar a fazer assim, e o Senhor vai me abençoar. Nem sempre a oração certa é: Deus, me ensina. Diga: Deus, eu vou te buscar, eu vou ler, eu vou ter atitude, eu vou na célula, eu vou na igreja. Aí eu vou abrir o meu coração e a minha mente para o Senhor me ensinar. Estão entendendo? A gente fala: Deus, me ensina, mas eu não tenho nenhuma atitude para que Ele me ensine. Deus, faça isso, mas eu não faço nada. Quando Moisés tocou no mar, o mar não abriu quando ele chegou, ele teve que dar o primeiro passo. Isso nos ensina que você precisa dar o primeiro passo, para que Deus venha endossar a sua atitude e te abençoar. Amém? Vamos nos colocar em pé. A oração errada, irmãos, preste atenção nisso. A oração errada é aquela que você coloca sobre Deus toda a responsabilidade e você fica inerte. A oração certa é aquela que fará você agir debaixo daquilo que você ora. Estão entendendo? Não é só: Deus, faça isso, Deus, resolve para mim. Senhor, eis-me aqui. A partir desse dia eu vou tomar essa atitude, e debaixo dessa atitude eu sei que eu vou colher frutos, porque o Senhor vai me abençoar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra possa realmente ser como uma semente que cai nos nossos corações e que dê frutos, Deus. Nós estamos tão acostumados a frequentar igreja, a ouvir sermões, mas eu peço ao Senhor, Pai, que venha nos despertar. Eu peço ao Senhor que venha com a Tua misericórdia trabalhar com o Espírito Santo na nossa mente e coração, para que de fato possamos responder com as atitudes certas e com perseverança diante da Tua palavra. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Tira todo peso e fardo que se levanta contra nós. Tudo que é jugo, tudo que é engano, Pai. Toda atitude de resistência, de incredulidade, arranca de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor. Queridos, fique de olhos fechados. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Essa semana eu estava lendo a Bíblia. Pode ficar de olhos fechados. E um texto saltou aos meus olhos. Que Jesus, ele entrava em certas aldeias e ele não podia fazer os milagres, porque ali havia muita incredulidade. E nessa noite a gente está lutando contra um espírito de incredulidade muito forte. Arranca a incredulidade da minha vida. Arranca, Senhor. Nós pedimos isso, Pai. Eu sinto uma resistência muito grande da incredulidade nesse lugar. E se ela está agindo é porque ela está tendo lugar nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, de nada adianta ouvirmos a Tua palavra, mas se o nosso coração não mudar.
Eu te peço, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu te peço, Espírito Santo, nos liberta da dúvida, nos liberta, ó Deus, da murmuração. A incredulidade, ela se manifesta na nossa vida com dúvida, com chateação, com murmuração, com desânimo, falta de fé. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos dê a direção nessa semana para jejuarmos, para nos arrependermos dos nossos pecados, assim como o arraial em Israel todo jejuava e se arrependia, e a tua glória e o teu fogo só vinha, porque todo o arraial se arrependia. Nós aqui como arraial precisamos nos converter, precisamos nos arrepender e clamamos por essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ora comigo assim, meu irmão. Senhor Deus, pode orar em voz alta. Senhor Deus, nos ajuda como igreja a vencer esse inimigo que se chama incredulidade e que se manifesta nas nossas vidas pela murmuração, pela chateação, pela dúvida do amor de Deus, pela reclamação, pelo desânimo, pela falta de fé. Isso é incredulidade. Queremos nos arrepender, Senhor. Faça a tua obra em nós. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Irmãos, é muito sério, tá? É um processo da gente entender, da gente viver uma vida cheia de fé na palavra de Deus. Que o Senhor possa nessa semana nos dar toda a direção, mas que a gente possa vencer. E se você quiser oração, se essa palavra falou com você, você pode sair do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar. Vem aqui na frente para a gente clamar juntos. Enquanto a gente canta, que a gente possa orar ao Senhor e clamar pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio
creia que Ele é a cura. E que o que você veio buscar nessa noite, você está levando para sua casa. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Pai querido, graças te damos por tudo que foi feito, cantado, falado aqui nessa noite. E o nosso coração sai mais fortalecido, o nosso coração sai mais confiante no Deus a quem nós servimos, porque fomos, ó Pai, expostos à Tua palavra. E a Bíblia nos diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite nós ouvimos a Tua palavra, nós cantamos, nós adoramos o Teu nome. E estamos saindo daqui, Senhor, crendo que aquilo que nós precisamos, nós estamos levando para as nossas casas. Crendo que os Teus anjos já chegaram primeiro e que tudo aquilo que precisa ser colocado em ordem, o Senhor já colocou, Pai. Nós cremos e te agradecemos e profetizamos uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de céu aberto sobre as nossas casas, os nossos filhos e a nossa família, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Temos visitantes nessa noite, nós esquecemos de apresentar, né? Ficamos tão alegrinhos. O Kaique voltou, né, Kaique? Apresenta para nós quem está do seu lado. A sua avó, a mãe do irmão Francielso, que bênção. Cláudia, apresenta para nós. A Maria Eduarda, conheço a Maria Eduarda desde bebezinho. Que bênção. Temos mais algum visitante? Só esses mesmos? O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre para ficar. Amém? Glória a Deus. Vão em paz na bênção do Senhor. Amém?